Crianças sofrem intoxicação após inalação de gás durante um treinamento do Exército. Acidente na rodovia entre Montadas e Puxinanã deixou um morto e um ferido. Eleições 2024. Neste domingo, os eleitores terão direito à gratuidade no transporte intermunicipal e municipal em Campina Grande. Saiba também as consequências de não votar nem justificar a ausência na votação. E ainda, especialista explica a importância da prática de atividade física na terceira idade. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que 4 crianças foram levadas ao hospital de trauma aqui em Campina Grande após intoxicação por gás dentro da escola onde elas estavam na Palmeira. Esse acidente aconteceu durante um treinamento do Exército para as eleições. Essas imagens mostram como ficou a frente da escola Santo Antônio 1, na rua 15 de novembro, no bairro Palmeira, por volta das 9h40 de hoje. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros e SAMU. Um carro teria passado e alguém de dentro do veículo lançou gás de pimenta. O vento teria levado o forte cheiro do gás até a escola e causando dificuldades para as crianças respirarem. O que chegou para nós foi que as crianças estavam todas passando mal, vomitando, com enjoo e além disso o desespero de toda uma classe escolar, né, que foi a classe mais afetada, que estava mais próxima à rua. A professora Crícia dos Santos explicou como foi a reação dos alunos e professores assim que sentiram o cheiro de gás. A gente estava com os alunos dentro da sala, realizando as atividades normais. Aí alguns funcionários começaram a passar mal e as crianças começaram a tossir, ter uma reação alérgica. Eu não tinha notado ainda, então aí quando eu abri a porta, aí comecei a sentir assim, inalar um pó, como se fosse um pó, a sensação de um pó. E as crianças começaram a se sufocar. E aí quando a gente saiu da sala, a gente percebeu que estava na escola toda, no pátio, as crianças começaram a entrar em pânico, em desespero, outras crianças começaram a passar mal, vomitar. Difícil de respirar. Difícil de respirar, a gente estava sem conseguir manter eles dentro da sala. Então a gente trouxe para a área livre para poder conseguir respirar melhor. 4 crianças e a diretora da escola foram socorridas para o hospital de trauma com quadro de intoxicação pelo gás. Bem, as 4 crianças deram entrada hoje pela manhã aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande. Foram prontamente atendidas pela nossa equipe de pediatria, avaliada por essa equipe, medicada. Ficaram algumas horas de observação para uma nova avaliação da nossa equipe de pediatria. E no momento já estão liberadas de alta hospitalar, todas elas em bom estado de saúde, conscientes, orientadas, sem queixas e sem nenhum sinal de gravidade. Então foram avaliadas e já estão liberadas. O tenente-coronel Figueiredo, subcomandante regional da Polícia Militar, disse que não houve atentado. Ele explicou como o caso chegou à polícia. Esse gás pimenta é o OC, é o óleo resina de capsaicina. Ele tem como sintoma a ardência na garganta e ardência nas narinas, o que de fato foi observado nas crianças e alguns funcionários também da escola que nos repassaram esses mesmos sintomas aos quais eles sentiram. Então, diante disso, nós temos essa certeza de que foi o uso de um espargidor de OC. Olha, o comando do 31º Batalhão de Infantaria Motorizada divulgou uma nota informando que durante um treinamento da tropa que vai trabalhar na segurança das eleições, houve a dissipação de gás lacrimogênio por causa da mudança da direção do vento, o que levou o gás para a rua 15 de novembro. O comando do batalhão lamentou o ocorrido e informou que as devidas providências foram tomadas para evitar possíveis danos. E olha, um grave acidente na rodovia que liga Montadas a Puxinanã deixou uma pessoa morta e outra ferida. Estas imagens são de um acidente ocorrido ontem à noite por volta das 9h, já próximo à entrada de Montadas. Foi uma colisão envolvendo 2 motocicletas, resultando na morte de Gilberlânio Matias, que tinha 37 anos de idade. Ele estava nesta motocicleta que ficou completamente destruída.
O condutor da outra moto saiu ferido e encontra-se internado no hospital de trauma. Gilberlânio, a vítima fatal, era solteiro e morava nesta casa no sítio Machixe, em Montadas. O acidente aconteceu justamente em uma curva que fica já na entrada da cidade de Montadas. E a gente mostra, inclusive, também como ficou o local do acidente por causa da colisão entre os dois veículos, né? Partes aí das duas motocicletas à margem da rodovia, num trecho que é considerado muito perigoso e a pessoa tem que ter muita cautela justamente quando estiver trafegando por aqui. À noite é normal o fluxo de motocicletas, de muitas motos por aqui nesse trecho, então todo cuidado é pouco. Este agricultor confirmou que o local é realmente muito perigoso. É raro o cara ver isso direto aqui, né? Lá no meu setor também, de vez em quando acontece acidente. É porque essa imprudência desse jovem, o que acontece é isso, né? A gente dá conselho, mas é perdido, né? O Hospital de Trauma se pronunciou sobre o paciente Jailton Nascimento Santos, que saiu ferido. Um paciente jovem, 19 anos, chegou aqui na nossa unidade, no Hospital de Trauma de Campina Grande, na noite passada, por volta das 22 horas da noite. Foi vítima de colisão moto com moto. Foi prontamente assistido aqui na nossa unidade, onde passou para a equipe de cirurgia geral e a equipe de ortopedia, onde foi evidenciada uma fratura de fêmur dele. No momento ele encontra-se aqui internado na nossa unidade, em enfermaria, já está em cuidados com a parte da equipe da ortopedia, mas no momento se encontra bem. E olha só, gente, esse caso, o SAMU foi acionado lá em João Pessoa para atender 7 pessoas de uma mesma família que tenham suspeita de envenenamento após comerem um bolo. A polícia está investigando esse caso. Esse fato chegou chamado pelo Centro de Operações, e de maneira que foi deslocada a equipe de investigadores para o local, constatou o fato, chegando lá, foi recolhido o bolo, e o histórico é que o Wendel chegou em casa com o bolo que havia comprado. E toda a família, em nome de 7, tomaram o café com esse bolo. E ele saiu para jogar futebol. Logo voltou, já sentindo mal. A família também começou a passar mal e a avó fez um chá para ver se melhorava. Não teve melhora, só fazia complicar, pediu socorro. E o SAMU chegou e fez o procedimento e as vítimas foram socorridas. De maneira que, com a apreensão desse bolo, foi requisitado a perícia de exame de constatação de substância venenosa para ver se o bolo está contaminado. Que substância é essa que chegou a adoecer toda uma família. E com a recuperação do Wendel, é que ele pode apoiar a oitiva dele, indicar onde foi que comprou esse bolo. E a circunstância desse fato vai ser toda apurado através da investigação. Olha, na madrugada de hoje, por volta das 3 horas da manhã, a Polícia Federal aqui de Campina Grande atendeu uma ocorrência de uma possível compra de votos no bairro do Dinamérica. O candidato suspeito de envolvimento nesse esquema de compra de votos foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Um candidato foi detido e junto a ele estavam 377 cestas básicas, além de R$ 3.725 em espécie e outros materiais que caracterizam também a possibilidade da compra de votos, a troca de favores pelo voto. Esse homem, esse candidato foi conduzido até a sede da Polícia Federal, onde prestou depoimento, prestou esclarecimentos e foi liberado. No entanto, as 377 cestas básicas foram apreendidas, assim como o dinheiro. Esse caso vai continuar sendo investigado. De agora em diante, até o próximo domingo, a gente vai estar em alerta total para esse tipo de caso, para deixar o telespectador bem informado e com a certeza de que a Polícia Federal tem atuado muito contra a compra de votos, as irregularidades eleitorais aqui no estado da Paraíba.
Olha, e tem mais notícia policial relacionada às eleições. Um casal foi preso suspeito de abandono de incapaz na cidade de Massaranduba. Agora vem um detalhe aí das eleições. Eles teriam deixado os filhos sozinhos para participar de um comício. É um caso bem emblemático, porque realmente as crianças eram muito pequenas, né? Uma criança de 8 meses, outra criança de 4 anos, se não estou enganada, sendo cuidadas por uma de 8 anos. A Polícia Militar recebeu essa denúncia, né? Foi até o local, a denúncia inicial era que as crianças estariam chorando. Chegaram na casa e realmente encontraram as 3 crianças sozinhas, estavam dormindo, né? Demorou um tempo para localizar esses pais, que só iriam chegar pela madrugada, né? Deixando essas 3 crianças só. Caracterizou um crime de abuso de incapaz. O casal foi autuado pela autoridade policial plantonista, pelo delegado Francisco de Assis, que estava na central de flagrante, e vão responder por essa situação. Serão apresentadas à custódia, né, e provavelmente iniciou-se o processo, a perseguição criminal. No caso das crianças, como é que fica essa situação? Então, provavelmente as crianças, quando ocorre uma situação dessa, o Conselho Tutelar também esteve na área, né, ao momento em que foi acionado pela Polícia Militar também e acompanhou. Numa situação dessa em que os pais são os principais responsáveis pelas crianças, estão presos, né, as crianças são colocadas pelo Conselho Tutelar sob a tutela de um familiar próximo, que possa dar conta, né, que possa cuidar dessas crianças até que o destino dos pais seja resolvido, né. Ainda no assunto eleições, agora vem a parte normal, digamos assim, né? A gente fala agora sobre as consequências para quem faltar às urnas no próximo domingo e quem também não justificar o voto. As informações chegam com Jonathan Samuel. A eleitora e o eleitor que não comparecerem às urnas e não justificarem a ausência dentro do prazo estipulado de 60 dias pela Justiça Eleitoral podem enfrentar consequências graves, além de estarem sujeitos ao pagamento de multas. Podem ficar impedidos de realizar diversas ações essenciais no cotidiano, como obter documentos importantes, ocupar cargos públicos ou até renovar matrícula em instituições de ensino. De acordo com o Código Eleitoral da Lei nº 4.737/1965, o não comparecimento às urnas sem a devida justificativa resulta em multa de 3% a 10% do salário mínimo, vigente na região conforme a decisão do juiz eleitoral responsável. Além da multa, o eleitor em débito com a Justiça Eleitoral fica impedido de realizar uma série de atividades, como, vamos saber elas agora, passaporte e carteira de identidade, inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse em cargos públicos, receber vencimentos, remunerações ou salários de órgãos públicos e também participar de concorrências públicas ou administrativas, renovar matrícula em instituições de ensino públicas ou fiscalizadas pelo governo e praticar atos que exijam quitação do serviço militar ou imposto de renda, solicitar certidões necessárias para registro de candidatura. Além disso, quem deixar de votar em 3 eleições consecutivas, sem justificativa, poderá ter sua inscrição eleitoral cancelada com efeitos a partir da última eleição em que deveria ter comparecido o histórico de pendências eleitorais. E olha só, ainda falando de eleições, a STTP, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos aqui de Campina Grande, montou um plano de trânsito especial para o domingo, o dia das eleições. E tem um detalhe, também haverá gratuidade no transporte público aqui na cidade. Catraca livre não só no domingo, mas também o sábado. Então, ou seja, o primeiro sábado de outubro é catraca livre. Então, isso quer dizer transporte de graça, um programa que já vem desde o ano passado, as pessoas podem aproveitar para ir ao centro, ir a um comércio, ir para um lazer. E no domingo também existem catraca livre, com todos os arlins em funcionamento,
porque a gente fez uma solicitação à Justiça Eleitoral e nos foi concedido, assim como aconteceu em 2022. Então, esse ano se repete, final de semana é Catraca Livre em Campina Grande. E do ponto de vista de trânsito, a gente deve ter muitas interdições. Como é que vai funcionar o esquema de trabalho dos agentes da STTP nesse domingo? Isso, a gente está com um esquema pronto para o próximo domingo já colocar em execução, né, nos 10 maiores escolas eleitorais, a exemplo da Prata, Lourdinas, Raul Córdoba, Premem, entre outros, a gente vai ter a intervenção na frente da escola, também com a presença de agente de trânsito, para conseguir organizar melhor, até pelo fluxo de pessoas que devem ir para esse local de votação. Então, a gente vai estar presente nesses pontos e também com rondas na cidade, que a gente sabe que esse domingo é de grande movimento, é praticamente um dia útil, então as pessoas vão poder se deslocar com maior facilidade. Nos distritos também deve haver a presença de agentes da STTP? Também, os distritos Galante, São José da Mata, Catolé de Boa Vista, a gente também está contemplando essa parte de operação de trânsito. E aí qualquer alteração, o cidadão pode entrar em contato com a autarquia? Isso, vamos ter a equipe aqui de plantão, 3341-1517, esse telefone também é o WhatsApp, as pessoas podem mandar mensagem, ligar, para que a gente possa resolver o mais rápido possível. E olha, a gente falou que vai ter gratuidade nos transportes públicos aqui de Campina Grande. E também vai ter gratuidade no transporte intermunicipal. A medida atende àqueles que precisam ir a outros municípios para exercer o direito do voto. O transporte intermunicipal na Paraíba no dia das eleições é garantido gratuitamente através de lei estadual. Os bilhetes podem ser emitidos a partir desta sexta-feira nos terminais rodoviários. Aqui em Campina Grande, o fluxo na rodoviária começou bom, mas ainda não por conta dos bilhetes gratuitos. Com relação a um final de semana normal, a gente tem uma estimativa aí em torno de umas 5 mil pessoas embarcando nesse final de semana das eleições, né? Isso até a segunda-feira. Isso representa em torno de 17% comparado com o final de semana normal. Os bilhetes gratuitos só têm validade para o domingo. Para a emissão é importante levar alguns documentos. O passageiro vai ter que se dirigir ao terminal rodoviário para emitir sua passagem gratuita. Para isso ele vai ter que apresentar o título de eleitor, mais um documento com foto, seja RG, CNH ou então a carteira de trabalho, para poder fazer a emissão. A partir de hoje, esses bilhetes já estão sendo emitidos. Então a gente pede à população que se antecipe, venha ao terminal rodoviário e retire sua passagem, que será utilizada apenas no domingo. E aí essa passagem, isso é muito importante a gente explicar, ela só tem validade exclusivamente para o domingo de eleições, né? Exatamente, apenas no domingo, tanto a de ida quanto a de volta. Então eu peço à população mais uma vez que venham, a procura ainda está sendo muito baixa por essa passagem, mas quando for a partir de amanhã já vai começar a procura maior, então venha com antecedência para garantir sua passagem. Apesar que as empresas já estão até trabalhando com os ônibus extras, dependendo da demanda. A seguir, na Semana do Idoso, especialista explica a importância de se exercitar para manter a saúde em dia. Pois é, a gente está encerrando a Semana do Idoso e a atividade física é fundamental também para quem já está na terceira idade. E a gente foi conversar com um especialista para explicar a importância da prática esportiva. A prática de atividade física na terceira idade é importante para reduzir os danos causados pelo tempo, como o enfraquecimento dos músculos, a perda de equilíbrio, a perda de agilidade, flexibilidade e resistência muscular. Envelhecer é um processo que ocorre aos poucos. A prática do exercício físico é muito importante, principalmente o convívio com outras pessoas. E praticar desde sempre vai ajudar muito na saúde, tanto física como mental. Aos 61 anos de idade, Adalberto Oliveira pratica exercícios físicos desde os 20 anos de idade. Olha, o exercício físico é bom para a autoestima, né? Para a saúde. E desde os meus 20 anos que eu venho fazendo um exercício físico. E é muito bom e eu aconselho para que todos façam essa caminhada, buscar essa energia, o autoestima, buscar uma alegria boa, maravilhosa nesse parque maravilhoso. E aonde for, onde você estiver, busque sua saúde, procure sua saúde, para que você venha ter uma vida longa, maravilhosa, junto com as pessoas que você ama. Eu estou com 61 anos de idade e cada dia eu vim buscando junto
com a minha esposa, também com 61 anos de idade, essa atividade física maravilhosa, a dia. O médico ortopedista Leonardo César fala da importância do idoso fazer atividade física. É fundamental o exercício físico para qualquer pessoa, principalmente para evitar o desgaste articular, os desgastes dos tendões, articulações de maneira geral, a prevenção, o fortalecimento ósseo, assim como tudo, osteomuscular. No exercício, a gente mantém a prevenção, o fortalecimento de toda a estrutura, todo o corpo. Então, é fundamental para evitar lesões, fraturas, fraqueza muscular, N coisas. Quem não pratica exercício, geralmente chega na terceira idade muito dependente. Então, o exercício físico é fundamental, vai determinar se nós ficamos cada vez mais dependentes de alguém ou independente de alguém. O exercício físico dá independência. Então, é fundamental o exercício para dar essa independência, para dar o fortalecimento muscular, principalmente para as coisas básicas. Sentar, levantar, pegar algum objeto simples, no armário, no chão. Então, essa independência física é fundamental e vem do exercício físico. O idoso que for começar a fazer atividade física tem que procurar um profissional para ensinar. Comece devagar. Comece com uma coisa prazerosa, principalmente se você não tem hábito. Então comece tudo devagar, comece com caminhada, 5 minutos, 10 minutos, preferência com orientação, supervisionado, um educador físico, um personal. Então comece de maneira lenta e gradual, coisas que você consegue fazer, coisas prazerosas, e dê constância a essa atividade. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui, lembrando, domingo é dia de eleições. Pensem bem, votem com consciência e que tudo dá certo, até porque é o voto que pode transformar a vida de todos nós, né? Uma boa noite para você e até segunda.